fazer uma pintura dessa, um quadro desse, dá um pouco de trabalho, sabe? Mas assim, o que eu quero produzir aqui é sempre um embate entre eu não quero dizer que vai exatamente para o surrealismo, porque o surrealismo ele ainda segue a estética da realidade. Se eu olhar para essa maçã, ela segue também a estética. O surrealismo também vai seguir essa questão. Só que quando eu vou produzir, eu tenho uma questão, um toque de originalidade, quando eu penso a questão de quebrar as formas e produzir outros elementos no espaço pictórico, como, por exemplo, essas formas geométricas, elas vão me ajudar a poetizar no quadro e fugir da realidade. O surrealismo, quando você olha, por exemplo, as pinturas de Salvador Dalí, elas tendem a ser fragmentos da realidade. E o Salvador Dalí, ele não foge da questão estética. A gente vê ele desfigurar, ele desformizar a imagem. Mas essa imagem ela é real, você sabe e define ela. É o caso disso aqui, ó. Ela é a maçã, mas eu deformo em que sentido? Quando eu desconstruo o aspecto real, por exemplo, da folha, que não é nessa realidade. Então, quando a gente vai produzir um trabalho como esse, eu penso, quando eu vou produzir isso aqui, não me prender à forma apenas e entrar para outras questões no espaço pictórico que suscite uma poetização com os elementos reais. Essas formas geométricas que não produzem determinadamente uma imagem, elas ainda, lógico, ainda estão no processo criativo, elas vão seguir uma tonalidade que poetize com ele. Essa é a ideia de eu construir isso aqui. Mas essas formas geométricas, elas não estão dadas como algo real, porque o talo da maçã, essa ponta aqui, ela vai, quando finalizar o quadro você vai ver, ela vai construir, ajudar a construir esses elementos. Mas esses elementos não são da realidade. São formas geométricas precisas que trabalham a questão da racionalidade. Então, é nesse ponto que eu entro. Ou então, quando eu quero construir um trabalho em que eu possa produzir fugir totalmente da realidade, aí é outro elemento. Ó. Quando eu vou produzir um trabalho como esse, por exemplo, aí é outro caso. Aqui eu estou trabalhando totalmente as formas geométricas. Essas formas geométricas elas vão estar no espaço pictórico de uma maneira pensadas. Elas têm um processo racional quando elas são construídas nesse momento. Esse processo racional se distribui de uma maneira em que eu planejei, ó, ela tem uma analogia, ó, do menor, do maior para o menor. Ela está numa ordem. E essa ordem, ela vai buscar contrapor as formas que estão dadas nos outros espaços da tela. Por exemplo, essas formas não estão organizadas racionalmente, vamos dizer assim, elas estão dadas no espaço pictórico, mas elas não. Outra questão é que quando a gente pensa as formas geométricas trabalham a precisão e os elementos já dados, por exemplo, é um quadrado, é uma forma geométrica e pronto. Quando pensamos nas formas orgânicas, elas são imprecisas. E aí eu quero brigar com essa organicidade no espaço pictórico contra a racionalidade, o que produz o racional durante o processo da pintura. Então, quando eu volto para minha pintura lá, eu estou seguindo esse jogo. Só que dessa vez eu estou com o racional brigando com a realidade. Esse é o processo de construção desse quadro. Eu estou tentando fazer uma espécie de embate
com a imagem. Então eu não vou me prender. Às vezes pensa que se prende a imagem na minha pintura. Não, eu uso o conhecimento do desenho, da construção imagética, mas esse conhecimento ele não vai estar dado para construir uma realidade do real, do vivido, mas pelo contrário, para contrapor essa realidade por meio de outros elementos no espaço pictórico que vão construir, vamos dizer assim, um enredo na pintura que fuja do que mais eu quero fugir, da realidade. Parece que eu não estou fugindo da realidade quando eu produzo uma imagem do real, mas eu estou relutando com ela para produzir o que eu mais quero, na verdade, que seria a questão do abstrato, quando eu posso me ater às formas geométricas nesse espaço, entendeu? Então, a pintura do meu quadro, quando eu penso no passado, quando eu era mais garoto, eu não tinha eu não tinha questões a serem trabalhadas, ou talvez eu não sabia como pensá-las e significá-las. Hoje eu já faço propositalmente as coisas com um conhecimento de que esses elementos no espaço eles vão ser construídos a partir de um esforço mental para a produção de um jogo visual em que eu brigue com o real e irreal e que o abstrato seja a minha ferramenta para poder construir esse jogo de embate visual.